Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Hoje mais uma aula e nós vamos trabalhar o conteúdo da primeira semana do PET volume 6, conteúdo destinado aos alunos do segundo ano do ensino médio. Então, muito atentos ao filósofo e ao tema que nós vamos trabalhar neste dia, durante essa aula. Vamos caminhando. Então, observem bem esta imagem. Um homem, ao lado, vários cães, e este homem dentro de um barril. O tema que nós vamos trabalhar hoje, nós vamos trabalhar Diógenes, o cínico. Mas por que o cínico? Vamos tentar entender bem o significado dessa palavra na origem, no grego. Então, algumas questões aqui importantes para trabalharmos bem o tema, que são as seguintes. Primeira, como se deve viver? A cultura é importante? Em que consiste a virtude? Três perguntas essenciais para compreendermos o que é o cinismo e também o importante papel de Diógenes dentro do campo da Palavras-chave, palavras que servem para abrir o nosso entendimento em relação ao tema: cinismo, Diógenes, que vai ser o filósofo estudado, ética, felicidade e ironia. 5 palavras importantes para a nossa compreensão. Então, antes de tudo, vamos a alguns conceitos para nos ajudar no entendimento. O primeiro deles, a palavra cinismo, do grego kínikos, kinon, que significa cão. Então, o cinismo foi um posicionamento filosófico fundado por Antístenes em 445 a.C. e morreu em 365 a.C., que centrou a sua filosofia na ética, defendendo uma vida pautada pela virtude. Então, a ética para o cinismo, para os cínicos, era uma ética voltada ou pautada pela virtude. A palavra felicidade, entendida como autodomínio e liberdade, e esta era a verdadeira realização de uma vida, alcançada a partir da prática da virtude. Então, para os pensadores do cinismo, a felicidade só poderia ser alcançada a partir da virtude. E outro conceito importantíssimo aqui para nós, a ironia. A ironia, o recurso por meio do qual se transmite uma ideia contrária àquilo que se quer dizer, resultando de uma forma sarcástica ou de modo engraçado também. Aqui vale lembrar que a ironia para os cínicos, ou dentro desse movimento filosófico, o cinismo, é diferente da ironia socrática. Então, é importante aqui nós lembrarmos disso. Então, algumas características importantes desse movimento filosófico. Primeiro, a filosofia cínica apresenta-se como uma intervenção direta contra os costumes instituídos. Aqui vale lembrar que é uma crítica aos costumes aristocráticos. Outra característica importante, Diógenes entendia a sabedoria como recusa da vida comum. Ele pregava o ascetismo, o retorno à vida natural, o abandono de qualquer atividade intelectual, o desprezo pelas comodidades, pois o sentido da vida não estava na posse dos bens materiais, mas muito pelo contrário para eles, principalmente para Diógenes. O sentido da vida estava em saber viver com aquilo que era necessário. A filosofia de Diógenes era voltada para os atos, contrapondo a filosofia de Platão, a contemplação. Enquanto Platão falava do mundo das ideias, tá? Enquanto a filosofia de Platão era voltada para a questão da teoria, para a contemplação, a de Diógenes já era uma filosofia prática, era voltada para os atos e para os exemplos. E qual que é o método que eles utilizavam para alcançar o seu objetivo junto com seus interlocutores, ou melhor, com seus observadores? O humor.
a ironia, que pode ser considerado como desestabilizador, porque provoca o pensamento, tira do lugar comum e pode alegrar ou agredir. Aqui entra um fator importante. Então, eles sempre se apresentavam com esse método, o método do humor ou da ironia, para quê? Para fazer as pessoas pensarem a partir dessa provocação que vinha da ironia. Quer dizer, eles não vinham com questionamentos e argumentos, né, elaborados, sistematizados, mas o próprio humor, também que não deixa de ser uma boa elaboração, provocava o pensamento às pessoas, a reflexão às pessoas. E sobre a ética, os cínicos produziram uma ética considerada como uma ética encarnada, e isso porque suas próprias vidas eram um tratado de ética. Ensinavam pelo exemplo e não pelas palavras. Isso aqui é muito bacana, muito interessante. Qual que era o objetivo deles? Alcançar uma vida melhor na ação derivada da prática social. Então, quer dizer, a partir do momento que eu tivesse uma prática social que pudesse servir de exemplo, uma prática de renúncia, a busca da sabedoria, o retorno à vida natural, poderia alcançar uma vida melhor, uma vida mais tranquila e também dentro dos princípios éticos e morais apresentados ou exemplificados pelos cínicos. Agora, uma questão interessante aqui. Eu acho que todos vocês já assistiram ou um desenho ou seriado do Chaves. Aí eu vou deixar uma reflexão para vocês. Qual será a relação entre Diógenes e o Chaves? Qual que é a relação entre eles? Então te convido novamente a retomar o estudo sobre Diógenes e assistir um episódio dos Chaves e fazer uma relação. O que eles têm em comum? O estilo de vida de Diógenes, o estilo de vida, a habitação, a morada, e pensar no Chaves, o estilo de vida, a habitação, a condição social também. Então essa é a atividade que eu deixo para vocês, para pensarem durante esse período aí. Então, encerramos aqui o conteúdo da nossa aula de hoje, mas não encerramos a reflexão. No mais, abraços e cuidem-se.